A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, pois todas as coisas o Senhor nos acrescenta, amém? Quero meditar com você aqui em 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade, em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Amém? Que é Paulo falando que devemos fazer orações por todos. Amém? Até mesmo para os inimigos, e que sempre seja feita a vontade de Deus. A importância da oração e das instruções para o tipo certo de adoração cristã. Paulo, ele não envia nenhuma forma de oração para, como temos razão para crer que se faria se tivesse a intenção de que os ministros ficassem presos a esse tipo de oração, mas em geral deveriam fazer pedidos de necessidades pessoais, súplicas, orar pelas necessidades dos outros, intercessões, interceder pelos outros e dar graças pelas bênçãos de Deus já recebidas. Por todos os homens devemos orar, para a humanidade em geral, para pessoas em particular, pessoas que nos pedem oração, e pessoas às quais lembramos para orar, que precisarem ou que estejam necessitando das nossas orações, para os reis em eminência, ou os governos. Os reis daquela época eram pagãos, inimigos do cristianismo e perseguidores dos cristãos. Todavia, Timóteo deveria orar por eles, porque é para o bem público que haja um governo civil e pessoas adequadas para a sua administração, pelos quais, então, devemos orar. Portanto, devemos orar pelas autoridades e que seja feita a vontade de Deus.
uma vida quieta e sossegada para buscarmos manter essa vida quieta e sossegada. Devemos desejar aos reis que Deus mude o coração deles, dos governos, os direcione, os use, de forma que possamos levar uma vida quieta, sossegada e feliz. Ele não diz para que possamos obter preferência para com eles, ficarmos ricos ou ter honra e poder junto com eles. Não a ambição de uma boa vida cristã e levar uma vida quieta e sossegada. E em tudo há piedade e honestidade. Temos o nosso dever como cristão, resumido em 2 palavras: piedade, isto é, a correta adoração a Deus, e honestidade, isso é, uma boa conduta para com todos os homens. Essas 2 devem andar juntas. O nosso rastro é o nosso maior testemunho de cristão. Não seremos totalmente honestos se não formos piedosos e não darmos a Deus o que lhe é devido, e não seremos completamente piedosos se não formos honestos. Amém? No verso 3 fala: bom e agradável. Deus se agrada quando oramos por tudo, pelo mundo, pelas nações, pelas pessoas, e quando a vida está de forma que todos podem viver em um bom relacionamento com Deus. Que todos os homens sejam salvos. Deus deseja, Ele deseja que todos os homens se salvem pela fé. Ele é o Salvador de todos que o creem nele. Ele não deseja a morte, a destruição de ninguém, como está em Ezequiel 33:11, mas o bem-estar e a salvação de todos. Não que ele tenha declarado a salvação de todos, senão todos os homens seriam salvos. Portanto, nem todos, mas ele tem uma boa vontade para com a salvação de todos e que ninguém perece, senão por sua própria culpa. Depois você vê lá Mateus 23:37. Ele quer que todos se salvem do modo como ele determinou, e não ao contrário. No verso 5, existe só um mediador, não existe nenhum outro por quem podemos ser salvos, exceto o Senhor Jesus Cristo. Ele se colocou na função de mediador entre Deus e o homem. Não existe outro caminho que nos leva a Deus. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Assim, quando confessamos com nossa boca, deu a si mesmo em preço de redenção, pagou os nossos pecados, as nossas dívidas.
Merecíamos morrer e Cristo morreu por nós para nos salvar da morte e do inferno. Ele se deu a si mesmo em resgate voluntariamente, um resgate para todos. Assim, toda a humanidade é colocada em uma melhor condição do que a dos demônios. Ele morreu para operar uma salvação comum. E no 6 ainda, perdão, e no verso 6 ele fala: ter todo o testemunho a seu tempo, no tempo do Antigo Testamento, os seus sofrimentos e glória que deveriam seguir foram mencionados como coisas a serem reveladas nos últimos tempos. E podemos ver em 1 Pedro 1, 10, 11. E no verso 7, ele diz: sou constituído pregador. Paulo foi nomeado por Deus para ser um pregador, apóstolo e mestre, para pregar o evangelho a toda criatura, além de sua chamada geral para o apostolado. Ele foi comissionado particularmente a pregar para os gentios. Paulo tinha uma comissão especial para pregar a mensagem do evangelho aos gentios e para ensiná-los as implicações da mesma para a vida deles. Deus tem uma boa vontade para com a salvação de todos. Não é falha na vontade de Deus, não há falha na vontade de Deus para salvá-los, mas sim a falta de vontade deles mesmo de serem salvos como Deus quer. E tudo depende de nós. Enquanto temos o fôlego de vida, de querermos ter uma aliança com Deus. E aqui no verso 8, ele diz: olhem, em todo lugar, uma instrução de como orar. Pelo Evangelho, a oração não deve ser confinada a nenhuma casa de oração em particular, mas os homens devem orar em todo lugar. Nenhum lugar é impróprio para a oração. Nenhum lugar é mais aceitável a Deus do que a outro. Lá em João 4:21, depois você veja: orem em todo lugar. Devemos orar em nosso quarto, orar por nossa família, orar durante as refeições, orar quando estivermos viajando, orar nas assembleias solenes, quer seja em público ou em particular, levantando mãos santas, pois esta é a vontade de Deus, que em oração levantemos mãos santas puras, livres de poluição do pecado, lavadas na fonte aberta para o pecado e a impureza. Devemos orar em amor, sem ira, sem malícia ou com raiva de qualquer pessoa. Devemos orar em fé, não duvidando, nem disputando. Amém? Depois você medita por inteiro nesse capítulo 1 Timóteo 2. Amém?
O nosso rastro é o nosso maior testemunho. Por onde passamos, damos o testemunho de vida cristã que temos. E devemos estar vigilantes, pois os tempos estão abreviados, pois a volta de Jesus está muito próxima. Podemos ver sinais por todas as partes. Não entendemos a rapidez das coisas que andam acontecendo ao nosso redor, mas precisamos estar como aquelas 5 virgens prudentes, com as lâmpadas acesas, prestando atenção e confirmando a nossa aliança com Jesus Cristo de Nazaré, pois Ele é o único Salvador, Ele é o único caminho que nos leva a Deus. A palavra diz: se com tua boca confessares, portanto precisamos confessar. Deus sabe, mas o diabo precisa ouvir que você está abandonando o pecado, procurando manter a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você ainda não fez, faça essa oração. Em nome de Jesus, te peço perdão por atos, palavras, pensamentos. Aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E procuro a partir de hoje manter o meu relacionamento de intimidade, de oração com o Senhor. Tomo posse que meu nome está escrito no livro da vida e que a cobertura do sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre tudo que se relacione comigo. Amém. Faça com suas palavras. Amém. Declare a palavra de Deus, pois as nossas palavras têm poder. E tudo que podemos fazer, temos que fazer com o fôlego de vida. Não importa como está a sua vida hoje, não importa o que você está passando, quem transforma é o Espírito Santo. Porque no momento em que você libera uma palavra que tem uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré, consagrando a sua vida, entregando ao Senhor Jesus, pela fé, o Espírito Santo faz morada dentro de você. E é Ele quem te transforma. O ser humano não tem poder para transformar outro ser humano. Somente o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graça, nós te agradecemos pela tua palavra, por esta oportunidade de estarmos na tua presença durante essa live aqui no Facebook, no YouTube. As pessoas que estão ouvindo, as pessoas que vão ouvir essa live, seja no YouTube, seja no Facebook, que elas sejam tocadas pelo mover do teu Espírito Santo. Leva os nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, todos os demônios, principados e potestades estão amarrados, sem nenhuma ação sobre a vida dessas pessoas, sobre nossas vidas, ministérios, sonhos, projetos, finanças, sobre nossas emoções. Em nome de Jesus, entregamos esses demônios nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré e somente Ele sabe onde colocá-los.
nos revista de toda a armadura de Deus, pois sabemos que nossa luta diária não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada afiada, nos calce com os calçados do evangelho da paz. Aperfeiçoa nossa armadura com o cinturão da verdade. E assim como o rei Davi te pedia, une o nosso coração ao temor do teu nome, e que possamos estar em constantes orações pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo povo brasileiro, pelas nossas crianças, pelos idosos, pelos casamentos, pelos lares, por cada pessoa, pelas finanças, pelas empresas, por tudo que o Senhor tem colocado na mão dos seus filhos. Pai, que seja consagrado a Ti e que o Senhor dê direção a todos aqueles que buscam um milagre, que estão te pedindo algo. Passem, revistem todas as suas petições. Nós te pedimos perdão por atos, palavras, pensamentos. Tomamos posse que não somos consumidos, pois a tua misericórdia é derramada cada manhã na nossa vida. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te glorificamos, pois a ti há toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Gisele, que está conosco. Seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe grandemente. Profetize na sua vida o que você precisa, o que Deus tocar no seu coração, e libere palavras de bênção, pois você é uma profetisa de Deus na sua vida. Amém? E as demais pessoas que entrarem aí no Facebook, no YouTube, seja hoje ou outro dia, que elas sejam totalmente alcançadas pelo mover do Espírito Santo. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta, 6h30, 7 horas da manhã, para deixar uma mensagem para vocês. Medita nessa palavra de hoje, que Deus falará grandemente ao seu coração. Amém? Um ótimo final de semana. Deus abençoe. A paz do Senhor